parte o PP, pé direito na bola, defendeu Santos! Defendeu Santos! E o Atlético Paranaense vai buscar um resultado que muitos consideravam não impossível, mas quase. Foi buscar depois de perder por 2-0 em Porto Alegre. Veio à Arena da Baixada, encheu a arena, ganhou por 2-0 e se classifica nos pênaltis. Mais tarde tem Internacional e Cruzeiro, agora é hora de Jornal Nacional. Muito obrigado a você que participou dessa noite histórica de futebol na RPC, na RBS, aqui na tela da Globo. A classificação do Atlético. Não vai ter Grenal na final, né? Que o Rio Grande estava assim agitadíssimo. O Atlético Paranaense se classifica, fica esperando agora Internacional ou Cruzeiro, que vão jogar mais tarde e a Globo vai mostrar para você com o Luiz Roberto. O Internacional ganhou por 1-0 em Belo Horizonte e agora joga contra a equipe do Cruzeiro em Porto Alegre. Muito obrigado a todos, fiquem com o Jornal Nacional e depois com o Inter e Cruzeiro. Futebol na Globo, aqui é emoção! Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovam a reforma da Previdência com a inclusão de estados e municípios. Deputados britânicos derrotam o primeiro-ministro e bloqueiam a hipótese de um Brexit sem acordo. Políticos e defensores dos direitos humanos protestam contra uma declaração do presidente Bolsonaro. O elogio ao golpe militar que matou mais de 3 mil pessoas no Chile. E a Copa do Brasil conhece seus finalistas. Agora, no Jornal Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório da reforma da Previdência com a inclusão de estados e municípios. A proposta segue agora para o plenário. O relator Tasso Gereissati, do PSDB, fez uma nova modificação no relatório apresentado na semana passada. Tirou da PEC, aprovada na Câmara, a parte que reduz o valor da pensão por morte. Fica tudo como está atualmente. Nenhuma pensão do INSS será abaixo do salário mínimo em qualquer caso. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório de Tasso por 18 votos a 7, derrubando os votos em separado de 3 senadores, o Everton, do PDT, Fabiano Contarato, da Rede e Paulo Paim, do PT. Em seguida, a comissão passou a analisar a PEC paralela que estende aos servidores públicos de estados e municípios as regras da reforma da Previdência, desde que os governadores aprovem uma lei ordinária nas assembleias legislativas. Tasso Gereissati incluiu na PEC paralela algumas novas sugestões dos senadores. Inclusão na Seguridade Social do benefício destinado à criança vivendo em situação de pobreza. Cota dobrada de 20% na pensão por morte para os dependentes de até 18 anos. Possibilidade de acúmulo de pensões quando existir dependentes com deficiência intelectual, mental ou grave. Regra de transição para servidores com deficiência. A PEC paralela cria também novas fontes de arrecadação ao cobrar previdência de setores que hoje são isentos, como entidades filantrópicas das áreas de saúde e educação. A economia prevista com a reforma nos próximos 10 anos, segundo o relator, será de 996 bilhões de reais. Mais o acréscimo de 350 bilhões com a inclusão de estados e municípios, um total de 1.346 bilhões de reais. A PEC paralela também foi aprovada na CCJ. Agora as duas propostas seguem para o plenário. A PEC original deve ser votada até o dia 10 de outubro. Os brasileiros aguardam a votação de uma matéria que vai poder fazer o ajuste nas contas de um Estado que não tem capacidade de investimento. Está aí o orçamento que o governo federal mandou para o Congresso Nacional.
Não é possível um orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões de reais do Estado brasileiro, o governo central ter 19 bilhões para investir. Essa conta está errada, é uma conta injusta. Autoridades do Brasil e do Chile repudiaram declarações do presidente Bolsonaro em resposta à comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet. A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, falou em Genebra, na Suíça. Questionada sobre direitos humanos e democracia no Brasil, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos respondeu que nos últimos meses observou uma redução do espaço cívico e democrático, caracterizado por ataques contra defensores dos direitos humanos, restrições ao trabalho da sociedade civil e ataques a instituições de ensino. Bachelet acrescentou que desde 2002, o Brasil é um dos 5 países do mundo com o maior número de assassinatos de ativistas de direitos humanos. Segundo ela, de janeiro a junho deste ano, pelo menos 8 ativistas foram mortos. Bachelet disse ainda que é visível um considerável aumento na violência policial em 2019, em meio a um discurso público que legitima execuções sumárias e a ausência de responsabilização. O presidente Jair Bolsonaro rebateu logo cedo na porta do Palácio da Alvorada. Ele mencionou o pai de Michelle Bachelet, morto na ditadura chilena. Está acusando que eu não estou punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. Ela critica, dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar mais nada para ela. O pai de Bachelet, general Alberto Bachelet, foi torturado e morto durante a ditadura de Augusto Pinochet, que começou em 1973 e terminou em 1990. Números oficiais atestam que mais de 3.000 pessoas morreram nesse período. 3 coronéis foram sentenciados pela morte por tortura de Alberto Bachelet. A própria Michelle Bachelet e a mãe também foram torturadas na época. As declarações de Jair Bolsonaro provocaram reações dentro e fora do Brasil. No Chile, parlamentares tanto de esquerda quanto de direita manifestaram repúdio aos ataques contra Bachelet. Ela mesma não voltou a falar. O porta-voz do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos em Genebra, Rupert Colville, disse que geralmente a entidade não responde a esses tipos de comentários, por mais imprecisos ou desagradáveis que possam ser. O presidente chileno, Sebastián Piñera, disse que, sem prejuízo dos diferentes pontos de vista em relação aos governos das décadas de 70 e 80, essas visões devem ser expressas com respeito às pessoas. Devem expressar-se com respeito por las pessoas. E que, por isso, não compartilha do que Bolsonaro falou a respeito de uma ex-presidente do Chile, especialmente num tema tão doloroso como a morte de seu pai. Como a morte de seu padre. A Câmara dos Deputados do Reino Unido aprovou o projeto de lei que impede a separação da União Europeia sem um acordo de transição. A lei obriga o governo a pedir um adiamento do Brexit caso não haja acordo. O prazo atual é dia 31 de outubro. A Câmara dos Lordes, que é uma espécie de Senado, também precisa aprovar o projeto. Depois da derrota de hoje, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu eleições antecipadas em 15 de outubro, mas a oposição derrubou o pedido. Aqui no Brasil, os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, passaram menos de 24 horas presos. Eles são acusados de receber propina em contratos superfaturados para a construção de casas populares em Campos dos Goitacazes. O desembargador Ciro Darlan considerou que Garotinho e Rosinha
não tem ligação com os políticos e empresários envolvidos e que não havia razão para uma prisão preventiva. O ministro do STF, Gilmar Mendes, transferiu do Paraná para Brasília a ação penal que corre na Justiça Federal contra o ex-ministro de governos petistas Guido Mantega e anulou todos os atos praticados na ação em Curitiba até que o novo juiz do caso reavalie. Com isso, o juiz de Brasília vai decidir se a ação se reinicia do zero ou se continua do ponto em que parou. Mantega responde por corrupção e lavagem de dinheiro sob a acusação de favorecer a Odebrecht com medidas provisórias em troca de propina. Gilmar Mendes considerou que a ação não deve prosseguir no Paraná por não ter relação direta com fraudes na Petrobras. 6 procuradores pediram desligamento da força-tarefa da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. Eles faziam parte do grupo que investigava políticos com foro privilegiado na operação e afirmaram que o pedido de desligamento foi motivado por grave incompatibilidade de entendimento dos membros da equipe com uma manifestação enviada pela PGR ao Supremo Tribunal Federal. A manifestação está sob sigilo, mas os nossos repórteres apuraram que o conteúdo envolve a delação do empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. A procuradora Raquel Dodge confirmou que recebeu um pedido de desligamento de integrantes de sua equipe e reafirmou que age em todos invariavelmente com base em evidências, observa o sigilo legal e dá rigoroso cumprimento à Constituição e à lei. A Associação Brasileira de Imprensa saudou a Globo e os profissionais que levam ao ar o Jornal Nacional a milhões de brasileiros com qualidade e competência há 50 anos. Na nota, o presidente da ABI afirma que a chegada do JN em 1969 foi avanço incontestável para o jornalismo no nosso país. E Paulo Jerônimo de Souza conclui, abre aspas, diante da atual realidade de severas ameaças à liberdade de imprensa, a ABI confia que, ainda por muitos anos, pela qualidade da informação, o Jornal Nacional será um importante instrumento para a defesa do Estado democrático de direito. Fecha aspas. A gente registra aqui o agradecimento de cada profissional do Jornal Nacional e da Globo por essa mensagem de cumprimentos da Associação Brasileira de Imprensa. O Atlético Paranaense eliminou o Grêmio, está na final da Copa do Brasil. Bruno Guimarães acertou o travessão e no rebote, Nicão fez Atlético Paranaense 1-0. Rony cruzou e Marco Ruben. Marco Ruben de cabeça aumentou para o Atlético 2-0. O resultado, você vê aí, levou a decisão para os pênaltis. O herói foi o goleiro Santos, que defendeu o pênalti do PP e classificou o Atlético. Bom, exatamente por causa do futebol, você acabou de ver uma versão ultra reduzida do Jornal Nacional e agora tem Internacional e Cruzeiro decidindo quem é que vai enfrentar o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Um bom jogo para você, uma boa noite. Depois tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite, até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Mais agilidade para abrir sua conta e contratar seu empréstimo online. Crefisa. Mais do que você imagina. Você de Porto Alegre, no estado do Rio Grande, você de Curitiba, de todo o estado do Paraná, com uma programação especial hoje. Também tem imagens ao vivo de Porto Alegre. Vamos conhecer o outro finalista. Agora há pouco, o Atlético Paranaense conquistou nos pênaltis, virada histórica. E foi uma explosão aqui nesse Beira-Rio, né? Quando o Santos defendeu o pênalti, na última cobrança, levando na cobrança do PP. O time do Atlético, a classificação, a torcida colorada quase enlouqueceu aqui no Beira-Rio. Foi impressionante, as imagens são impressionantes. Ao longo da transmissão a gente vai poder mostrar para você. Aqui tudo pronto para começar o jogo.
Vai rolar a bola no Beira-Rio. Aí está o Flávio Rodrigues de Souza, arredondando o seu relógio. Ainda um pouquinho antes das 9h30, mas apita Flávio Rodrigues de Souza.